Bom, os ácidos, eles vão ser classificados a partir da quantidade de hidrogênio que possuírem na sua molécula. Ou seja, se eles possuírem um hidrogênio, vão ser chamados de monoácidos. Se possuírem dois, vão ser chamados de diácidos. Se possuírem três, triácidos. E se possuírem quatro, tetraácidos. Mas se deve ter cuidado com o fósforo, porque esse ácido que possui o fósforo na sua molécula, ele vai ser classificado diante da perda de oxigênio. Segundo a teoria de Arrhenius, ácidos são todas as substâncias que, quando reagem com a água, liberam íons de H+. Eles são ligações covalentes que, quando reagem com a água, eles liberam íons de H+. Eles possuem diversas características como sabor azedo. Eles podem ou não possuir oxigênio na sua fórmula. Se eles possuírem oxigênio, vão ser chamados de oxiácidos. E se não possuírem, vão ser chamados de hidrácidos. Eles podem conduzir energia elétrica, por isso eles são chamados de eletrólitos. Bom, a química inorgânica ela é o ramo da química que estuda os compostos que não são formados por carbonos. E esses compostos que são estudados, eles possuem características. São elas que eles são sólidos e que eles são iônicos, a maioria deles, né? Ou seja, eles ganham ou perdem elétrons, com exceção dos ácidos. E eles são divididos em quatro. A química orgânica divide eles em quatro, que é os ácidos, sais, bases e óxidos. Os ácidos eles podem ser classificados ainda como fortes, fracos ou moderados. E como muitos pensam, não tem nada a ver com o seu poder de corrosão, mas sim com a quantidade de H+ que eles liberam. O seu grau de ionização pode ser medido pela seguinte fórmula. Alfa é igual ao número de H+ sobre o número total. E esse resultado vai ser dado em porcentagem. E se essa porcentagem for menor que 5%, o ácido ele vai ser fraco. Se for entre 5% e 50%, vai ser moderado. E se ele for de 50% para cima, o ácido vai ser forte. Mas se você não tiver o alfa, não precisa se preocupar, porque você pode, com os oxiácidos, você pode pegar o número de oxigênio e subtrair com o de hidrogênio. E aí você vai obter um número. Se esse número for 3 e 2, o ácido vai ser forte. Se for 1, ele vai ser moderado. E se for 0, ele vai ser fraco. Mas e quanto aos hidrácidos? Os hidrácidos é só você pegar uma tabelinha que diz que o HCl, o HBr e o HI, eles são ácidos fortes. E o HF, ele é moderado. E os fracos é todos os restos dos ácidos que eu não citei aqui. Bom, a nomenclatura dos ácidos são divididos em duas, a dos hidrácidos e a dos oxiácidos. A dos hidrácidos é dada por um elemento mais um nome hídrico, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico. A dos oxiácidos já é um pouco mais complicada, porque você precisa calcular o NOx central, e se o NOx central for 1 ou 2, ele vai ter o prefixo hipo e o sufixo oso. Se for de 3 a 4, ele vai ter o sufixo oso. Se for de 5 a 6, ele vai ter o sufixo ico. E se for de 7 ou mais, ele vai ter o prefixo hipo, hiper e o sufixo ico. Fala sobre as bases. As bases são compostos inorgânicos em alcuso que liberam com um único ânion o hidróxido e seus cátions. Variam sendo geralmente metais. Já a nomenclatura desses compostos sempre escreve primeiro o hidróxido, depois o nome do cátion. As bases se classificam em número de hidroxila. Monobase, uma hidroxila, de base 2, tribase 3 e tetrabase possui 4. Agora vamos falar da força básica. Tem a base forte, que tem um grau de dissociação de 100% em bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, e já a base fraca tem um grau de dissociação inferior a 5%. Agora os solúveis são as bases de metais alcalinos terrosos e os insolúveis são os demais. Agora um pouquinho da nomenclatura. Elementos com NOx fica hidróxido de, mas o nome de elemento, um exemplo é hidróxido de sódio, ou ainda tem hidróxido de, mas o nome do elemento
de NOx em romano, e tem NOx maior que fica na terminação mico e o NOx menor que fica na terminação oso, exemplo, hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro. Os sais são formados pela reação de um ácido com uma base, em que o cátion da base une-se aos ânions do ácido para formar o sal. Assim, essa substância sempre possui em sua fórmula um ânion e um cátion, que irão participar na formulação da sua nomenclatura. Os sais provenientes da neutralização total são chamados de sais neutros normais. Os que apresentam grupos básicos OH- são chamados de sais básicos. Os que apresentam hidrogênios ácidos são chamados de sais ácidos. Basicamente, a nomenclatura dos sais é realizada escrevendo o nome do ânion que veio do ácido, trocando a sua terminação, terminando com o nome do cátion que veio da base. Um pouquinho sobre os óxidos. Os óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Eles são compostos binários, isso é, tem combinação de dois elementos. Um deles é sempre o oxigênio, representado pela letra O. Sua classificação são de três formas diferentes. Podem ser ácidos, básicos e peróxidos. Os ácidos também são chamados de anidridos. Eles possuem sua reação com água, originando os ácidos. A exemplo disso é o ácido sulfúrico, H2SO4, que tem sua formação a partir do trióxido de enxofre, SO3, com presença de água, H2O. Os óxidos básicos, a reação é com base, levando à formação de sal e água. Exemplo, o hidróxido de cálcio, CaOH2, que provém a reação do óxido de cálcio, CaO, com a água. Os peróxidos têm sua ligação de dois oxigênios entre si. A exemplo, o O2. Com relação à nomenclatura, temos as moléculas de oxigênio ou as redes covalentes, que são moléculas de oxigênio ligados a metais. Como exemplo, o carbono, o nitrogênio, o flúor. Já quando as moléculas de oxigênio são ligadas aos metais, são óxidos iônicos. A exemplo do chumbo e do ferro. Bom, reações de síntese ou adição são aquelas nas quais um produto ele é formado pela união de dois ou mais reagentes. Genericamente, nós temos essa reação aqui, que é a mais simples, é A mais B não é C. E, por exemplo, nós temos a amônia, que ela é formada pela união de dois gases, que é o nitrogênio e o hidrogênio, que ela conforme essa reação aqui, tá bom? Bom, nós também temos outros dois exemplos, que é esse daqui e esse daqui, que elas são adições totais. Mas por que elas são adições totais? Isso porque elas partiram de uma substância simples, tá bom? E essas duas aqui, elas são adições parciais, isso porque também o contrário agora, elas partiram de adições compostas, tá? Eu vou falar sobre as reações de simples troca, deslocamento e substituição. São aquelas que ocorrem entre uma substância composta, formada por mais de um elemento químico, e uma substância simples, formada por somente um tipo de elemento químico, tendo como produto diferentes substâncias simples e compostas. O comportamento de metal em uma reação de simples troca é diferente do comportamento de um não metal. Como os ametais são mais eletronegativos, eles apresentam tendência para receber elétrons. Já os metais, por possuírem grande eletropositividade, apresentam tendência para perder elétrons, oxidar. Analisando esses padrões, existem dois tipos de reação de deslocamento: a reação de deslocamento de um cátion e a reação de deslocamento de um ânion. A reação de dupla troca ou metástase irá ocorrer quando dois reagentes, ambos compostos, irão permutar entre si, formando outros dois novos produtos que também serão compostos. Eles irão permutar entre si elementos ou radicais. A reação de salificação ácido mais base é um ótimo exemplo de reação de dupla troca. A reação de dupla troca irá ocorrer quando AD ou CB for menos solúvel, eletrólito mais fraco ou mais volátil que
AB ou CD. Um ótimo exemplo da gente ver se naquela reação vai ter dupla troca é se um daqueles elementos da reação tiver água, ácido volátil, sal insolúvel ou base insolúvel.